Muito bem, queridos, obrigado, pastor Eibe, pelo convite, e estou feliz de estar na presença de muitos bigodudos, né? Eu chamo bigodudos porque são gente que fala muito grosso, mais do que eu. Isso é linguagem lá do norte, ou seja, pessoas que realmente têm um conhecimento profundo e vasto e têm abençoado o Brasil todo. Mas na verdade, hoje eu estava lembrando de tanto tempo que nós andamos juntos, né? Eu e o pastor Eibe, de coisas que aconteceram assim na saída de adolescência para jovem, e que eu me assustei muitas vezes, porque o pastor Eibe veio meio diferente dos Estados Unidos. Igreja bem calma, ele veio trazer o barulho. E aprendi a ser tanta coisa com esse homem de Deus, aprendi a ser até empresário de cantor. Ele era o cantor, eu era empresário dele, e eu não entendia nada de empresário, nada, não sabia nem por onde ficava o rumo empresarial, né? Aí ele me ensinava, faz assim, eu vou fazer assim. Acredite que nós ganhamos lá o palco que estava sendo disputado com a Melinha, né? A Melinha na época, mas não tinha nada a ver com a nossa igreja, né? Porque ele ia cantar e a Melinha também na época. Aí eu fui lá, ele me ensinou, vai lá, dá uma lábia lá para ganhar o palco. Eu não sei que nós ganhamos um dia lá para cantar no estádio. E depois o irmão dele estava filmando. E quando eu vi a turma diferente no estádio, gritando, nome Eibe, mas não eram, pessoal do colégio, né? Não eram crentes, mas o negócio foi bem, na época para mim foi muito feio, né? Porque era uma euforia lá da galera, tudo, e eu disse, será que nós estamos pecando? Não. E eu comecei a esperar assim, a reação do pastor Lucas para ver o que ele ia falar para a gente. Talvez ia disciplinar, assim, eu não sei. Porque o pastor Eibe, as músicas dele, na época, anos 80, era doida mesmo, sabe? E era rock pauleira, né, pastor? Tinha rock pauleira. E nem o Rebanhão ganhava. Quem é dono da lancha conhece o que eu estou falando sobre Rebanhão, né? Evangélica, É só o ritmo que era pauleira, mas é evangélico. Mas eu não estava acostumado. E ele me fantasiou de empresário. Eu peguei a calça que ele comprou, era aquelas calças fofas, né? Camisa, manga fofa. Quando eu vi aquilo, eu me senti desviado. Eu fiquei assim, bem sem... Mas porque ele veio renovado, né? Eu estava entrando debaixo dessa capa, né? Ainda não estava totalmente, mas sabe, depois eu comecei a ver que estava dando tão certo. Foi aí que Deus então abriu as portas para centenas e milhares de jovens, sabe? Só concluindo a situação do pastor Lucas, que eu estava com medo de ser disciplinado. Aí eu falei, pastor Eibe, aí o que foi que ele falou? No outro dia o pastor Eibe disse, rapaz, ele achou algo excelente. Aí eu digo, ufa, né? Glória a Deus. E quando estava no melhor, ele parou, porque ele foi chamado para pastorear, não para cantar, né? Mas a história é mais ou menos por aí, né, pastor? E queridos, agora, o que eu vou falar? Eu estava pensando o seguinte, que no reino de Deus, nós temos ensinado lá em Goiânia, aqui também, sobre inspiração, nossos futuros líderes, e não é errado, isso é muito correto. Eu fui inspirado, né, pelo pastor Eibe, falava comigo, pastor, vai ser um grande pastor. Aí perto eu concordava, mais longe, eu dizia assim, está muito longe, eu não vou ser não. Eu não tenho chamado para isso, mas isso me ajudou muito, porque
Quando o cara fala e tu concorda na frente, pode discordar por trás, não dá certo não, o que tu discordou por trás. O profeta, a palavra vai prevalecer do profeta, né? E hoje sou pastor. Então, queridos, mas o que passou no meu coração foi a gratidão a Deus. Uma pessoa viciada lá fora e agora querendo retribuir. Eu nunca esqueço do versículo que encaixou isso na minha vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu ouvi isso, aquilo entrou no meu espírito para servir a Deus. É muito bom você ser encorajado, você ser inspirado, mas é muito bom você descobrir você mesmo, na sua intimidade com Deus, na leitura da palavra, o que Deus, o que Jesus espera de você como um novo crente, como um crente em Cristo Jesus. Não deixa outra pessoa te sacudir, deixa Ele te sacudir, porque quando Ele te sacode, não tem retorno. Você pode ser sacudido e de repente, talvez ainda ficar alguns resquícios do eu, e isso complicar, porque infelizmente, nós somos assim, quando o homem entra na história, parece que a gente fica armazenando dentro das nossas gavetas espirituais, um momento certo para disparar no ser humano. Mas quando Deus falou contigo, você entendeu o Evangelho, porque Ele morreu em teu lugar, porque Ele veio para te tirar do inferno e te dar uma vida eterna. Aí, quando você se depara com isso, é uma outra visão, sabe? Aí você pode dizer, como sempre eu falo aqui, eu tive um discipulador, 43 anos. Uma igreja, 43 ou 44 anos. Uma esposa, 50 anos. Eu estou falando de mim. Porque eu tive, assim, eu não gosto de dizer que foi chance, mas assim, crescendo juntos, eu e minha esposa, se hoje temos 50 anos, não foi que caiu flores 50 anos em cima da gente, não. Meu discipulador sofreu demais. E tem uma coisa, quando ele estava recém-casado, que começou a encaixar o meu casamento, que já estava na frente dele, mas ele recém-casado, me ensinou o que era pedir perdão para minha esposa, porque era isso que acabava com a gente, era o orgulho. Coitado do pastor Timóteo, uma vez o pastor Timóteo o dia inteiro lá em casa, querendo reconciliar, ele dizia para mim, pede perdão. Eu dizia, só se ela pedir primeiro. Pede perdão, Terezinha. Não, só se ele pedir primeiro. E fora as vezes que eu pastorei no discipulado, eu dizia assim, pastor, eu saí lá de casa agora, o polo da bateria deu o contrário, saiu centelha lá em casa. Saiu um fogo estranho. Ele disse assim, Geraldo, rapaz, eu sei que tu é um homem de Deus, cara. Olha só. Ele não dizia assim, tu está em débito, vai pedir perdão. Ele primeiramente pegava aquele algodão, antes de dar agulhada, ele, esfregava para não sentir dor. E ele falou, tu é um homem de Deus, cara. Vai lá pedir perdão. Eu disse assim, tá legal, então no próximo discipulado, não, é agora.
Coisa tão simples, irmão. Um pedido de perdão. Se fosse pelo menos, vai pagar R$1.000, é mais difícil, cara. Aí eu chegava lá, minha esposa estava sentada, e ele esperando para me prestar conta. Ele não aceitou na outra semana. Sabe, coisa simples, que hoje fez com que eu já tivesse 50 anos juntos. Eu estou falando de muitos anos atrás. Chegava lá, o diabo dizia assim: não pede perdão não, porque se tu pedir perdão, ela vai montar em cima de ti, besta. É assim que ele fala, para a gente ficar mais feroz. E eu lembro que eu ia, passava, estava lá no quarto, eu olhava assim, ela gosta de fazer crochê, né? Ela fazendo, só que estava com aquele biquinho braba, né? Assim. Eu olhava, só que ele estava com o relógio lá, né? Esperando. Aí eu ia, não dava coragem, aí eu passava de volta. Aí eu voltava e na cozinha bebia água, bebi tanta água, parece que ia fazer ultrassom. Finalmente, eu olhei, mas eu sentia, não vai, e algumas vezes eu concordei, é mesmo, né, seu diabo? Aí uma hora eu entrei. Rapaz, o pastor Eibe, quem te ensinou isso, pastor? Ele cantou a pedra para mim. Ele falou assim: olha, ela não vai aceitar no começo, mas continua perseverando. E não deu outra. Põe a mão no ombro assim: meu bem, meu amor. Aí ela... Como diz o pessoal igual tucunaré flechado, né? Só quem sabe lá do norte. Aí eu continuava, só que a segunda vez não dava mais aquele saculejo, já era bem devagar. Aí já está funcionando. Foi os dois, agora é só um. E o homem esperando lá. E eu lá. Me perdoa. Nada. Me perdoa. Nada. Aí o diabo, está vendo? Tu já fez tua parte, cara, vai embora. É assim que muitos casais fazem. Eu fiz minha parte. Ela ou ele não ouviu, também não faço mais. Mas eu continuei. Até que eu peguei na mãozinha, levantei. Aí eu não vi mais aquele peixe assim, né? Aí eu disse: tá bom agora. Você me perdoa por tudo que eu fiz? Esse tudo funciona não. A mulher quer saber, sabe de quê? Ela não quer que você dê em atacado, ela quer a varejo. Aí eu me lembrei e todos disse: olha, naquela hora que eu vim, eu fui tão infeliz de te falar aquela palavra que te agrediu. Você não merece isso. Aí eu vi assim uma lágrima. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa. Não é fácil isso não, para você falar. Você precisa ter Deus na vida mesmo, que o diabo vem com tudo. Ele quer que você fique o mesmo. Aí, de repente, ela levantou. E eu comecei a ver lágrimas, bem lágrimas. Eu vou te falar, ninguém vence o amor de Deus. Nós choramos, se abraçamos. É pena que eu tinha que voltar para... Mas não é isso que eu quero falar, é outra coisa. Vamos para a mensagem, porque tem muitos jovens aqui, né? Então, eu quero falar sobre o servir
no reino como um estilo de vida, irmão. O que é o estilo de vida? O que você entende por estilo de vida? É uma forma, é um modo particular de você agir sobre algo. Você decidir, você mesmo decidir sobre algo. E eu coloquei esse tema baseado aqui no texto de 1 Coríntios 9, 17 e 27, né, que Paulo, que é um exemplo muito clássico sobre isso, fala, porque embora seja livre de todos, preste bem atenção, queridos, pessoas, é diferente de qualquer outro tipo de bicho, o homem e a mulher tem um pensamento tão afinado, aguçado, tão esperto, que nós temos que entender para fazer a grande comissão, para ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, há uma dificuldade tão grande, eu estou me colocando no meio muitas vezes, porque nós somos cheios de razões, de desejos, de atitudes, são coisas assim desenfreadas, que parece que é mais gostoso prejudicar pessoas do que ajudar, do que levantar a vida de uma pessoa. E Paulo nos dá uma lição da seguinte forma, ele diz, porque embora seja livre de todos. Aí isso me espantou quando eu olhei e ele diz, fiz-me escravo, fiz-me. Ou seja, eu decidi ser o que não queria ser. Quantos me entendem aqui? Fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Aí ele fala, tornei-me, não queria, mas eu decidi me tornar um judeu. Ele estava, claro, falando em tudo aquilo que os judeus praticavam. Um judeus para quê? Para ganhar os judeus, a fim de ganhar os judeus, debaixo da lei. Tornei-me como fosse sujeito. Irmãos, muitas vezes nós não queremos ser abatidos pelo confronto que favorece a nossa vida. Eu acho que ontem, conversando com o pastor Leibe, quando algumas vezes ele encontrando pessoas na rua, eu sempre estava com ele. Eu ficava meio espantado com algumas coisas que ele fazia, porque eu era pedra bruta, era o Pedrão. Eu gostava de tirar a orelha, E quando eu via uma atitude do pastor, eu estou falando porque eu não andei com o Bispo Macedo, eu andei com ele, Então, se fosse com o Bispo Macedo, eu ia falar do Bispo Macedo, mas eu andei com esse homem 24 anos, presencial, e mais o resto o WhatsAppial, E aí eu via coisas assim, que eu via que eu estava longe. Ele se tornando, quando eu creio que lá ninguém quer ser, mas para o bem de outra pessoa. Eu estava contando uma situação que eu estava junto com ele, o cara marcou a hora e o momento para ele arrumar o carro, e chegou lá, o cara não quis arrumar o carro dele. Mas estava tudo marcado. Ele falou, não. Rapaz, eu fiquei bala naquele dia com o cara lá. Aí o pastor, vamos ver então outro lugar e tal. Aí nós fomos saindo juntos. No meio do caminho ele falou assim, Geraldo, tu não acha que eu falei com falta de amor? Eu digo, tá brincando, pastor? Tá brincando. O senhor falou com falta... Olha, quando a gente é pedra bruta, ninguém vê coisas boas. A gente só enxerga o que não presta. Eu só enxerguei o que o cara fez de errado. O bom, eu não vi que estava na vida do meu pastor. E foi outro caso que se deu, o cara veio emprestar dele naquela época, R$5, ele só tinha 3, eu acho, 2, eu não lembro bem. Ele foi abraçar o cara disse, não, tu fica me devendo 2. O cara foi emprestar, cara. Eu falei, esse cara é pilantra.
Então, tudo isso, cara, pensa que não faz efeito, mas depois, quando você está só, você vai olhar para as tuas veredas e você, poxa, o cara está se fazendo de uma coisa, por amor de Jesus. E eu estou contestando tudo que ele faz de bom e querendo tirar a orelha de quem faz coisa ruim. Sabe, é isso que Paulo, ele está falando. Ele diz, fiz-me fraco, fiz-me tudo para com todos, faço tudo por causa do Evangelho. Ele queria honrar a Deus. Hoje é um dia de honra. Mas você sabe que quase é impossível você querer honrar uma pessoa se você não saber honrar a Deus. Quando você não sabe honrar a Deus e pensa que honra é uma música que fala sobre honra, uma frase, mas não há atitude, você vai ter dificuldade de honrar quem quer que seja, porque existe critério para isso. Pastorear, cuidar de pessoas é mostrar não uma cara de bondade só, mas vai além disso. De acordo com o texto que nós lemos, nós vamos descobrir aqui 3 renúncias que nós precisamos fazer como crente que somos. Eu ia dizer líder, mas crente que somos. A primeira renúncia é renunciar nossas vontades favoráveis. A gente não abre mão das nossas vontades favoráveis. Está ao nosso favor, eu não vou abrir mão, eu quero que funcione justamente. Muitas vezes, queridos, no acerto de conta entre 2 pessoas, um lado não está preparado para ouvir correção. Uma vez um irmão, eu ia pregar, nós tínhamos 7 cultos de celebração. Nós íamos pregar nos 7 cultos. Um irmão veio, quero falar com o senhor e com sua esposa. Veio ele e a esposa dele. Sentamos lá e o cara falou. E a gente tem vontade de justificar alguma coisa que a gente sabe que não faz parte daquele repertório. Disse, não. Aqui escute que eu te falo, não é falo que eu te escuto, não. Aí eu continuei ouvindo. E ouvimos. Irmãos, não preguei no próximo culto. Entrou o próximo culto, não preguei de novo. E lá, ouvindo. Paz, eu falei assim, o que eu digo então? E agora? São tantas coisas, até esqueci do começo, tantas coisas, muitas horas. Aí eu resumi. Eu lembro que eu peguei ele assim e disse assim, irmão, você me dá uma oportunidade de pastorear melhor a sua vida, que eu errei em tantas coisas. Irmão, quando eu falei isso, o homem desabou. Chorou, ele e a esposa choraram muito. Mas, se eu fosse colocar as minhas vontades favoráveis, que eu sabia que tinha tido uma alteração ali, naquele repertório, ou as minhas razões favoritas, ou as minhas atitudes de combater, aquele casal, talvez ele não ia ficar ali na igreja. E depois esse cara, é uma situação assim bem engraçada. Quando eu saí de Santarém, ele queria fazer um baixo-assinado para não deixar eu sair. Que isso assim é só vermelhinho que faz, negócio de abaixo-assinado. Então, não funciona na igreja isso.
Abraçar um novo estilo de vida no reino é um conjunto, querido, de escolha. Paulo escolheu a ser, a fazer. Ele escolheu, é um conjunto de escolha, de comportamento, de hábito, de valores, que vão definir tudo aquilo que você quer que esteja em ordem. Eu quero mostrar ligeiramente para vocês, se der tempo, 4 ou 5 verdades da liderança de Paulo. A primeira é que Paulo foi um líder que possuía disposição habitual para praticar o bem, ou seja, 3 coisas importantes que ele tinha dentro dessa disposição. Ele tinha paixão. Queridos, uma pessoa que não é apaixonada, quem é apaixonada é quem ama. É quem ama. É que tem na veia a paixão. Ele era apaixonado. O que é uma paixão? É um afeto violento, é um amor ardente, que, se for necessário, escolhe até como morrer pelaquela pessoa. 1 Coríntios 9:19. Outra coisa, disciplina. Ele tinha disciplina, é um conjunto de leis que rege as nossas vidas. Meu genro que está ali tem uma disciplina de academia, que eu só digo para ele, eu vou chegar lá, só que eu nunca chego. Ele até aqui, a primeira coisa, não, quero continuar fazendo, porque eu me dou bem, eu não posso... Então, é um desejo, é um conjunto de coisas que rege a sua vida. Então, uma decisão sua. Vou ter disciplina nisso, eu não vou deixar ninguém me empurrar. Eu faço isso por uma causa. O sentimento dele se resume que ele veio buscar e salvar o perdido. Esse é o projeto, esse é o propósito. E se é dele, eu sou noiva, é minha também. É simples assim. E a terceira, a humildade. Como é que você vai cultivar essa paixão? Entenda com mais profundidade, querido, o que é uma paixão na sua vida. Eu lembro que quando foi para me casar com a Terezinha, ela morava no outro lado da cidade, eu morava no outro lado da cidade. E para mim ir para a casa dela, eu tinha que passar por um lugar que eu pagava pedágio para bandido. E hoje esse bandido que cobrava pedágio é membro da nossa igreja. Ele deixou de cobrar pedágio. Eu brincava com ele, te lembra do pedágio, cara? Agora me paga o resto, tudo que eu te dei. Mas por quê? Quem é apaixonado paga pedágio. Vai, bate o pé, consegue, faz. Mas quem não é tem dificuldade. A paixão tem um poder, nós temos que entender, o poder de Deus é liberado no nosso ministério quando nós fazemos algo com paixão, querido. Apaixonado pelaquilo. Estou dizendo que você não tem. Eu estou dizendo que eu, na minha vida, eu quero mais e mais. Você não sabe a crise que eu estou começando tudo de novo. Eu poderia continuar como pastoreio, podia continuar sendo general lá em Santarém, milhares de pessoas. Eu vim recrutar para ser líder de célula de novo. E as madrugadas que eu me acordo, crendo naquela cidade de Goiânia, já foi um palco de adoração, e o diabo tentou roubar. Eu digo, vamos restaurar esses crentes que estão fora. Você está entendendo? A paixão, ela realiza sonho. Quer sonho sem paixão não funciona. Mas quando você está apaixonado, eu lembro que eu estava junto
eu sempre brinco assim, né? O pastor Francisco, vocês estão juntos? A gente vai numa loja, vocês estão juntos? Estamos, cada um tem sua esposa, né? Então, eu fiquei junto com o pastor Eibe por muito tempo, e queridos, não tinha como ser apaixonado por Jesus, porque o cara era. E já falava nessa cidade na década de 80, cara. Ele dizia que teve um sonho com tratores e tudo, planando, e falava, nós vamos para São Paulo e tal. Eu não sabia nem para onde era. Mas já estava, e eu via aquele negócio. Você tinha como? Quem é apaixonado atrai outras pessoas a serem também. A paixão, ela realiza sonhos. Você tenta dormir, você tenta ficar quieto, mas você sonha com aquilo. Eu lembro que eu sonhei, né, com um número de 60 mil pessoas, depois foi para 120. É impressionante. Aquilo já fica automático, 120, 120. Aí o pastor Emile, quando eu estava lá agora recentemente, esse sonho de 120 vai, rapaz, aquilo me... né? E eu não estou mais em Santarém, mas eu creio. Não somente 120, mas 200, 300 mil pessoas. Eu creio nisso. Mas o sonho sem paixão é difícil. E como funciona essa paixão? Como você deve manter essa paixão? Essa paixão só é possível, querido, preste bem atenção, com relacionamento íntimo com Deus. Não tem como você não se apaixonar se você está íntimo com Ele. Eu sempre conto essa história, acho que você já ouviu. Eu trabalhei lá, pastor Eibe, em Santarém, muito tempo. Eu lembro que você me falou assim uma coisa interessante. Nosso escritório tão pequeno que era um quartinho, acho que 2x2, né? E ele falou assim, nunca esquece da família e da intimidade com Deus. Eu corri para acudir a minha família, assim, porque eu ia ser o pastor sênior lá. E para substituir ele, eu fiz um malabarismo danado. Eu fui para o espelho imitar o pastor. Não tem vergonha de dizer não, cara. Agora imagine, aquele sorrisão lá na frente, todo domingo, e chega um cara de cavalo, né, lá. Aí eu digo, poxa, minha esposa estava assim, aí eu ia para o espelho. E aí, ela dizia assim, ainda está amarrotado aqui. Só cirurgia. Você está entendendo? E eu lembro que eu busquei tanto assim a proteção sobre a família, mas o principal, até para você ter uma família saudável, você tem que cultivar a intimidade com Deus, irmão. Vem de cima para baixo. E eu lembro que eu não estava fazendo isso. Eu orava para inglês ver 10 minutinhos. E a igreja, pela misericórdia de Deus, com a gasolina dele ainda. Meu tanque estava mais seco do que língua de papagaio. Porque era um homem de oração, eu viajei muito com ele. Mas Deus me cobrou isso. Deus me cobrou, é uma história longa. Mas Deus me cobrou. E coisas que eu não queria ser e fazer, porque nós somos muito fáceis de se empolgar com aquilo que a gente está vendo ser feito. Deus tem compromisso, não é com o CNPJ, com aquilo que a gente faz. Ele tem compromisso com o CPF, com a pessoa. Você lembra da visita de Jó?
do diabo com Deus acerca de Jó? O diabo mostrando tudo que Jó tinha, todo o CNPJ dele, o que ele era, o que ele... E Deus falou, o CPF, ele é íntegro, ele é correto, ele é temente. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, Deus tem compromisso com isso, com a nossa vida. E sem isso, não podia fazer nada. E foi uma história muito linda. Foi preciso até sofrimento para isso, porque eu estava enganado até o pescoço. E quando a gente não está íntimo com Deus, é fácil a gente procurar uma pessoa para botar culpa de tudo aquilo que a gente faz de errado. É mais ou menos assim. A paixão é que faz a diferença na vida de um cara frutífero. O que eu vejo falar, eu estou falando muito do pastoreio porque é uma realidade. Daqui de São Paulo, né? Claro, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, sem Ele ninguém é nada. Mas da vida frutífera, é uma vida apaixonada que o cara tem. Não? A paixão é o motor do nosso coração. A paixão, ela, quando ferve por dentro, ela aparece a fumaça por fora. Ou seja, as pessoas te veem de longe, né, que tu está fervendo por dentro. Agora imagina a tua célula, você fazendo mais do que você já está fazendo. Você está fervendo por dentro. O cara está vendo assim, rapaz, está fervendo por dentro, está saindo o cheiro por fora. A paixão é um fogo de um desejo profundo que não tem como não atrair outras pessoas. A segunda coisa que Paulo tinha, a paixão de Paulo estava acima da sua posição. Preste bem atenção aqui, irmãos. Não vamos nos enganar com a posição que temos. A posição, ela te aponta para uma coisa e a paixão para outra. Qual era a posição de Paulo? Eu sou livre de todas as pessoas. Essa era a posição. Eu sou livre. A paixão. Eu me torno servo. Olha a diferença. É uma verdade. Quando a chapa está esquentando, a gente quer mostrar a posição. Mas aí é que está. Aí, nesse momento, a vez tem que ser da paixão. Porque a paixão vai para servi-los. Uma vez eu vi um grupo de pessoas tentando amenizar uma situação de um certo obreiro, e aquele grupo de pessoas dizia assim: olha, tu roubou isso, tu roubou aquilo, tu roubou... E o cara não precisava ouvir aquilo, porque ele sabia que tinha roubado. Mas nós gostamos de enfatizar o que ele cometeu. Aí eu fui lá por trás e disse assim: queridos, eu quero que tu me dê oportunidade, porque eu vou explicar para vocês, ele tinha tirado a mulher do outro, e por isso que estavam chamando de ladrão de mulher, e o cara sabia que, mas estava muito machucado, porque estavam chamando de ladrão, porque quando chamam de ladrão, aí também o cara já pensa outras coisas. Aí eu falei para ele assim: me dá oportunidade de eu e a minha esposa cuidar dos teus filhos, da tua família, que eles estão desesperados, e nós queremos entrar lá. Quando eu falei isso, ele olhou para mim: vem cá, pastor, eu quero falar com o senhor. Aí o cara dizia assim: eu quero sair dessa uma que eu aprontei. Aí eu bolei um plano, uma história bem comprida, eu bolei um plano, né? Juntamente com a pastora Rebeca, o pastor Paulo,
de sair com ele. Nisso, a mãe dele faleceu, porque quando soube, ela era nova convertida, deu um infarto nela, ela faleceu desse problema. Eu fui dar o aviso para ele. Aí, eu falei assim, você não vai visitar a tua mãe que está agora, estão velando a tua mãe, mas o teu irmão quer te matar. Não vai para lá não. Ele disse, tá bom, mas eu quero te levar no cemitério. Depois que todo mundo sair, tu vai ver pelo menos aonde. Aí disse, tá bom, eu quero isso. Aí nós, enquanto eu levo ele no cemitério, tu deixa a gente desrobar já, levar a mulher para a casa dela? Ah, pode ser. Aí eu fui. Levei no cemitério. Aí levaram a pastora Rebeca levou a mulher para o cara, o marido lá. E você já viu aquele filme Cowboy, quando o cara vem dentro do cemitério, com aquelas botas? Aí eu estava lá dentro do cemitério esperando, né, terminar de colocar terra. Aí, de repente, ele ficou mole. Ele foi amolecendo. Aí eu segurei, coloquei a mão dele por aqui, disse, rapaz, e agora? Para sentar em cima de uma catatumba dessa. Aí, não, vamos lá. Aí já estavam saindo. Aí o coveiro olhou, correu, o que vocês estão fazendo aí? Eu acho que ele pensava em enterrar vivo o cara. Se não, deu um negócio nele aí, a família dele. Ah, tudo bem. Aí eu fui levando, irmão. Aí a esposa sentada lá, aí os filhos. Quando chegou lá, igual um filme. Aí correram, se abraçaram, tudo. Todo mundo olhando, sabe? Porque já tinha todo mundo embora, ficou só aquela família. E o coveiro disse, o que é isso mesmo? Disse assim, rapaz, é um negócio que eu não posso te falar, mas todo mundo está vivo, né? E Deus está operando, né? Mas o que é isso? Irmão, muitas vezes nós não queremos fazer o que é preciso fazer. Nós não queremos ser o que é preciso ser nesse momento. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu penso que eu não... Rapaz, esse cara teve muito trabalho. Eu cheguei ao ponto de chegar comigo, pastor, você não acha que se eu deixar minha mulher não é mais fácil? Não sei se você lembra. Aí ele me consolou, mas tu nunca mais pode casar. Aí ele, então vou ficar. Sabe? Mas é isso. Agora imagina, querido, com esse coração que você já tem, mas você intensificar mais e mais, para realmente abrir mão daquelas coisas que nos favorecem. Ah, eu não vou abrir mão disso. Há quantas vezes nós precisamos até abrir mão, pelo menos por um momento, porque a restauração daquela pessoa é mais importante do que guardar a nossa reputação. Ela sempre vai ser guardada por Deus, porque Deus conhece o seu coração. Se estão te fazendo injustiça contigo, Ele vai guardar o teu coração. Você não precisa se defender. Na hora certa, no tempo certo, vem à tona o que precisa vir, e Deus vai mostrar para você. Mas imagina, sabe, um cuidado dessa forma. Por isso que Paulo disse, olha, eu sou livre de todas as pessoas. Essa é minha posição. Mas não quero ser livre. Eu quero ser servo de todas as pessoas. Essa é a paixão. Irmãos, meu Deus, eu não tenho vergonha de falar, mas uma vez com uma turma de pessoas, nós acabamos a comida na casa dele, do pastor. Ele poderia disciplinar todos nós. Eu não sei se o Genil está nesse tempo. Não vai dizer que estava, né? Mas deixaram a gente dentro de um quarto, você estava para a igreja. Aí teve uma ideia, uma idiota. Bora comer. Bora, sentamos lá.
Eu tirei logo 1 quilo de queijo. Era da Ângela. 1 quilo de queijo. Meu forte. E comemos. Quando eles chegaram do culto, eles viram a bagunça lá. Não falaram nada. Nada. Aí nós ficamos lá no quarto só esperando. Sabe aqueles caras armados? Hamas. O pastor Timóteo chegou lá, olhou. Vamos para o nosso devocional? Porque nós éramos, eu acho que eram uns 5 lá dentro, que estavam recuperando, né? E ninguém passou no Enem, estava lá recuperando. Aí, falamos, rapaz, eles não falaram nada, não perceberam. Perceberam, mas a paixão estava acima da posição. E hoje, pelo menos alguns, hoje, daquela época, são líderes de base. Você está entendendo como a coisa funciona, querido? Eles poderiam disciplinar e dizer assim, olha, show daqui. Nunca mais. Seu bando. Cuidado com a posição. Muito cuidado, irmãos, com as nossas vontades favoráveis, com as nossas razões favoráveis, com as nossas atitudes favoráveis. Mas eu não levo desaforo para casa. Mexeu comigo. E parece que a gente vai ganhar a questão. E a gente acaba perdendo. Para Paulo, as pessoas eram mais importantes de que qualquer sistema ou mesmo processo. A pessoa era mais importante. E sempre vai ser importante. A estrutura não existe, o CPF, melhor dizendo, não existe por causa da estrutura do CNPJ. O CNPJ só existe porque tem um CPF limpo. E Jó era esse CPF limpo. E o diabo queria mostrar, não, mas olha, 7.000 camelos, 5 juntas de bois, 5, olha, ele é um homem religioso. E Deus, na vida de Jó. Por que na vida de Jó? Porque para Deus, aquela turma que foi prestar conta com ele lá, de anjos, não era prioridade, porque o diabo não tinha mais nada a ver com eles, mas Deus tinha a ver com, Deus tinha a ver conosco, e o diabo era o concorrente de Deus na nossa vida. E Deus apontava para o CPF, para a pessoa. Olha a pessoa como ela é, íntegra, reta, temente a mim, se desvia do mal. Aí depois vem o CNPJ. O CPF está limpo, bonito. Aí você vai fazer muito para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz para os fracos, me tornei fracos. Eu vou contando, pastor Eibe, aqui que você está sabendo. Uma vez, fui criado assim, meio com influência assembleiana, lá na minha cidade. Aí o pastor, vamos evangelizar numa balada? Para mim era horrível, vamos evangelizar. Ele levava uma mochila, e eu, na minha cidade, não gostava de usar a bermuda por causa da influência dessa igreja. E também calça jeans também, que diziam que não era de Deus. Mas eu vi o pastor com calça jeans, tudo. Eu fui mais uma vez, desviei de novo. Aí nós fomos. Irmão, eu vim dali, daquele lugar. Aí eu entrei com ele.
povo tudo dançando, aquela luz piscando e tudo mais do que igreja moderna. E aí nós entramos. Ele chegou lá no bar, eu digo, o que vai sair aí? Todo mundo pedindo cerveja lá, e o pastor me bateu lá. 2 coca. Aí pegamos, agora vamos dar os folhetos. Os caras lá no piseiro, dançando e tal. E eu atrás, era professor Pardal e Lampadinho. Aí, ele dava o folheto, eu dava outro. Era um novo convertido, né, pastor? Aí, de repente, rapaz, o pastor ele é muito doido, meu Deus. Aí eu vejo ele tá lá na frente, mano, pregando, e o pessoal deixaram de dançar. Começou a ficar cheio de gente lá. Ele pregando e tal. Conclusão. Naquela, não sei se o pastor chegou a ver isso, naquele lugar se tornou uma fábrica de recalchutar pneus e acabou com a balada, sabe? Passarinho de lá foram todo balado. Acabou tudo. Só que nós fomos no outro lugar, pior. Bem numa esquina, onde tinha... É difícil andar com homem, né? Porque era coisa de risco, né? Tinha algumas moças assim, esperando homens para fazer programa. E nós entramos, pastor César. Eu digo, e agora? Cada um tem que ficar com uma, mas para pregar o evangelho. Irmão, eu não sabia dessa. Eu era novo convertido. E às vezes eu ficava pensando que o pastor tinha estragado nossa igreja. Mas eu lembro que o pastor César, né, chegou com uma, e rapaz, Deus era nervoso, mas eu cheguei lá. O que eu vou falar para uma pessoa dessa? Aí, depois disso, um falou, olha, vamos orar, essa aqui está chorando. Aí, menos mal, né? Aí nós oramos, tudo, mas era essas loucuras, gente. A gente não quer, não vai se envolver com aquilo, mas experimente ficar e ver Deus fazer o que Ele quer fazer quando você se faz aquilo que não quer ser. Eu não estou dizendo pecar, mas sentar juntos e pregar o Evangelho, não importa o ambiente. Claro, se você não estiver nesse nível, nem vá. Mas vai com um homem, uma mulher espiritual. E tenha esse coração muito mais do que você tem. Sabe? Nós não podemos substituir essas verdades por coisinhas. Hoje a gente substitui muito por coisas. Por exemplo, nós somos tentados a oferecer coisas para as ovelhas ou para as pessoas, como assim, olha, nós temos um evento, vai no evento. E nós nos negamos a dar a si mesmo para aquelas pessoas. Não é errado, as redes sociais para manter contato é muito bom, mas faz uma visita presencial e você vê a diferença. Você vê a diferença. Aquela pessoa, é por isso que eu sou pastor, porque quando ele falava comigo, o pastor, ele não tinha para onde eu olhar para perguntar se concordavam. Eu tinha que concordar, e quando concorda, já era. A palavra se cumpre. Mas às vezes nós queremos substituir. Não dê o melhor. Desculpe, eu sei que ninguém... Só é uma vacina para todos nós. Ninguém não dê o melhor no seu ministério. E o que sobra disso para o pastoreio? Você está entendendo? Eu sei porque eu vim de um lugar onde eu ficava admirado. A noite inteira a pessoa ensaiando, buscando. E, amém, se o nível tiver o mesmo no pastoreio, na ajuda, no cuidado, amém.
Mas muitas vezes a gente é sugado igual aquela laranja, sugado e já não tem mais o que oferecer. Aí vai lá para pastorear, para ajudar, né? E o cara tenta espremer, só sai aquele espirrozinho do lado assim. Tem mais caldo. Ao invés de dar sermões, fale de história que você já viveu e venceu naquela área. Uma vez zerou ali. Foi uns japoneses lá. Sabe o que eles falaram? Lá em Santarém. Eles disseram assim: olha, pela primeira vez que nós estamos ouvindo uma história da Bíblia na vida de pessoas aqui. Porque para lá, para a Ásia, só falam dos discípulos de Jesus que fizeram isso. Mas não falam de que isso acontece nos nossos dias. Crie a sua história de fato e de verdade. Você tem a oportunidade, continue criando essa história, para os seus filhos falarem, para os seus filhos espirituais falarem, se moldarem naquilo que você está fazendo. Isso é tremendo. Tudo que eu falei sobre a minha vida junto com o pastor Evi foi mudado. Hoje eu não tive debaixo do Espírito Santo uma outra escola. Eu digo isso para a glória de Jesus. Eu não estou aqui para puxar o ego dele para fora, não. Eu não tive mesmo. Até hoje eu aprendo. Eu vim daqui, o primeiro que me fez pela frente fez uma pergunta e já fiquei em crise. Digo, no próximo discipulado eu pego ele. Né? Eu quero saber muitas coisas e tudo. Então, irmão, eu creio que é muito, muito importante a gente viver uma vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus, muitas vezes nós vamos achar que o diabo ou outra pessoa vai ficar com vergonha da atitude da gente, de perguntar, de fazer, de querer, ou de achar que estamos querendo posição, porque estamos... Não, eu nunca quis. Se eu quisesse posição, eu não deixava Santarém. Eu estava lá até hoje. Eu falei para o meu pastor, eu disse, tem opção? Ele disse, tem. Eu posso ir? Pode. Agora teve discípulos que chegaram comigo e disseram, tu é doido? Vai deixar um negócio desse, cara? Quem quer estátua, vira estátua. Né? Então, se não quiser virar, continue sendo usado nas mãos de Deus, porque a cadeira já está ocupada. Está Jesus Cristo de Nazaré nessa cadeira. O resto é resto. Fique em pé em nome de Jesus.